Bom dia a todos. Bom estarmos aqui hoje mais cedo, né? Começando no auge do inverno. A gente começa com meia hora mais cedo, mas é bom, né? Bom acordar cedo. Nós vamos falar sobre a história de uma pessoa, da vida de uma pessoa, que é uma biografia. Por que é bom a gente estudar, às vezes, biografia, né? Biografia, ela aumenta o nosso conhecimento com a trajetória da vida de algumas pessoas, não com o intuito de bisbilhotar a vida dos outros, mas até mesmo de curiosidade, até mesmo de saber, né, o que aconteceu com algumas pessoas que a gente ouve falar e às vezes não sabe nem quem é. Né? Por exemplo, eu nasci aqui no Ruge, estou sempre aqui no Ruge. Acho que muitos estão sempre aqui ou moram por aqui. Eu nunca soube quem é Ruge. Sabia se era uma planta, o que era, né? Aí eu fui pesquisar, né? Rude Ramos foi um senhor, Arthur Jude da Silva Ramos, de 1875 a dezembro de 41, oriundo de uma família de ascendente inglesa, de linhagem materna, uma família grande, né? Então falou, então já sei, não é uma planta, né? É um senhor que viveu aqui, né? E que homenagearam com a Avenida Dr. Rude Ramos, o bairro de Rude Ramos. Assim como nós moramos aqui no ABC, muitas vezes a gente não sabe nem por que é dado o nome de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Eu também não sabia. Santo André é em homenagem ao apóstolo de André. Né? O André, ele morreu crucificado em forma de X. Né? Na sua morte, ele foi crucificado em forma de X. Por isso que o brasão de Santo André tem um X. Né? Por causa de homenagem ao André que morreu numa cruz em forma de X. Assim como o Bernardo, ele era morreu aqui em Castelo de Bom Bernardo, francês, olha lá, Bernardo de Lavaux. Então, que foi um abade francês, canonizado em 1174, e eu não sabia disso. Caetano, muitos também aqui moram em Caetano, né? São Caetano de Vicenza, lá na Itália, 1480 a 1547, um sacerdote católico italiano. Às vezes a gente não sabe, né? Mora em São Caetano, a gente pergunta, mas quem foi Caetano? Não sei. Mas o foco da nossa historinha de hoje é de Anália Franco. Também deu origem ao bairro de São Paulo, Jardim Anália Franco. Ela nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, quase na divisa já de São Paulo, em 1853. Faleceu em janeiro de 1919, morando aqui em São Paulo. Quem foi Anália Franco? Ela foi professora, jornalista, poetisa, escritora e filantropa brasileira. Ela começou no catolicismo, depois ela conheceu a doutrina espírita e se tornou espírita. Mas as suas obras não estão relacionadas à doutrina espírita. Elas estão relacionadas à educação. E, óbvio, teve fundamento na moral da doutrina espírita, mas ela não se destacou por obras espíritas. Ela simplesmente era espírita que atuava na área da educação. Com 16 anos, ela foi auxiliar de sua mãe na educação das crianças. Imagina lá, na época do Império, lá na cidade de Resende, a mãe dela era professora. E haviam poucos professores e pouco acesso à educação. Se hoje, com toda a nossa modernidade, já se batalha em busca de vagas de escolas, de aumento do ensino público, da melhoria, né, do ensino, imagina
150 anos atrás, como era difícil. E ela lá com 16 anos ia ajudar a mãe dela na educação como auxiliar de sala. Hoje é muito comum ter auxiliar de sala. Na época não era tão comum. E durante os seus 62 anos de vida, responsável por fundar mais de 70 escolas, 23 asilos para crianças órfãs. E o objetivo dela principal era com as meninas que não tinham acesso à educação e as crianças órfãs também, né, ficavam sem a proteção dos pais, sem o acesso às crianças. Então ela ia atrás para conseguir 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres. E ela teve inspiração nas obras de Pestalozzi. Foi também o professor Allan Kardec, Hipólito Leão Delisarte Rivail. Allan Kardec, quando ele já se tornou espírita. O espírita ele adota o nome de Allan Kardec. Antes ele era um professor que estudou com Pestalozzi lá da Suíça. Ela, conhecendo algumas obras de Pestalozzi, também se inspirou na sua filosofia. E uma das bases da filosofia de Pestalozzi era o ensino a partir do fácil e simples ao complicado. Fala assim, nossa, mas que óbvio, né? A pessoa faz uma obra falando o óbvio, porque é muito óbvio, né? Aprender do simples e fácil para o difícil e complicado. Só que hoje a gente acha que isso é óbvio. Há 150 anos atrás era uma salada, você não sabia por onde começar. Então é muito fácil hoje falar assim, nossa, mas ele falou o óbvio. A pessoa que descobriu a roda também, depois que descobriram a roda e viram que era mais fácil tirar com ela redonda do que ela quadrada, todo mundo falou, né? Nossa, mas isso é muito óbvio. Mas então por que você não fez antes, né? Agora é muito simples falar que é óbvio, né? Quando Santos Dumont descobriu o avião, depois, hoje em dia, você fala assim, nossa, mas é muito fácil voar. Coloca lá um motor, uma asa, funciona e tal, já sai voando. Ele não descobriu grandes coisas. Então por que ninguém descobriu antes? Por que ninguém inventou antes o avião? Então, a partir desse modelo simples, é a base da filosofia de ensino. Aqui na casa, muitas pessoas que iniciam na doutrina espírita querem já começar a falar assim, eu quero aprender doutrina espírita. Já vai lá e compra o livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade. São 2 dos mais difíceis livros da doutrina. Eu já vi pessoas, não, mas eu quero já me aprofundar. Nem lê o Evangelho, nem lê o Livro dos Espíritos e já quer pegar um livro errado. Isso acontece em pessoas que se empolgam, né? Eu já quero conhecer. Calma. Vai do mais fácil e mais simples, e caminhando para o mais difícil e complicado. E na cidade de São Paulo, morou definitivamente a partir de 1898, ela fundou uma instituição de asilo a mulheres, a Associação Feminina Beneficente, em 1901. A gente sabe, né, das dificuldades que as mulheres tinham, né, se até hoje, né, se luta por tantos direitos das mulheres, tanto discriminação. Hoje, imagina, mais de 100 anos atrás, né, da discriminação e da dificuldade da mulher nos trabalhos, né, no serviço. E aconteceu uma coisa lá no meio do Império, foi a lei do ventre livre. A gente lembra que tinha a escravidão. E num determinado momento foi elaborado a lei do ventre livre. Foi em 1873, né?
mais ou menos aí uns 15 anos antes da proclamação, antes da lei áurea da princesa Isabel. A lei do ventre livre dizia que a partir daquele momento, todos os nascidos de escravas seriam livres. Assim, mas eles seriam livres, mas eles ficariam junto com a mãe e o pai, que eram escravos. Mas aí se formou uma lei, falando, não, mas aí o dono da fazenda, ele teria que abrigar a criança até os 8 anos de idade. Daí os 8 anos de idade tinha que dar um jeito. Só que isso estava só no papel, né? Então muitas mães tinham seus filhos, os filhos eram livres, mas eles não eram assim livres de verdade, era só no papel, na lei. E elas sabiam que a partir dos 8 anos ela não teria mais a guarda, porque eles estavam livres, eles teriam que ir embora da fazenda. Então muitas mães entregavam os seus filhos que eram livres, tá? Mas que não tinham muita opção de vida. Então elas entregavam na roda da casa. Existia as santas casas, uma roda onde as pessoas colocavam seus pequenos, girava a roda e o filho entrava na santa casa e alguém lá se virava para cuidar daquelas crianças. Se tornou muito comum essa roda. Hoje não existe mais, né? Mas se tornou muito comum isso, principalmente as crianças estavam sendo nascidas livres, mas eram livres, mas era um bebê cujos pais ainda eram escravos. O que a Anália Franco fez? Ela ia lá e pegava essas crianças da Santa Casa e levava para os seus albergues. Isso ela fez em vários lugares no estado de São Paulo e vários lugares fora do estado de São Paulo. Porque ela acreditava que aquelas crianças precisavam de um lar, precisavam de uma educação. Sua associação chegou a desenvolver mais de 100 estabelecimentos no Brasil. Creches, escolas, asilos, liceus femininas, colônias regeneradoras e escolas maternais. Promovia a prática de leitura simples para incentivá-los a adquirir o hábito da leitura. Imagina, hoje as crianças estão incentivadas a usar celular, né? Estão se esquecendo do hábito de leitura e de leitura de livros simples. Então, ela mesma escreveu alguns livros simples, que era exatamente para incentivar a leitura. Porque através da leitura é que as pessoas adquirem cultura, adquirem forma de imaginação. Quando a gente lê um livro, a gente imagina a cena. Se eu der o mesmo livro para 10 pessoas, cada uma vai imaginar uma cena diferente, né? Era uma casa grande, sofás, cor-de-rosas, onde aquela pessoa, o John Smith, alto, aquele olhar profundo. Imagina o que é um olhar profundo. Cada um imagina de um jeito. Isso desenvolve imaginação, criatividade, raciocínio. Então, ela fazia um incentivo à leitura, que é o que a gente tem que fazer. A gente tem que também incentivar nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes a ler. Porque ler é algo que enobrece, engrandece. A minha avó, ela só aprendeu a ler e escrever, mas ela se comunicava muito bem. Ela não falava nós foi, nós vai. Ela não falava quanta perca. Porque ela lia muito. Ela aprendeu a ler e escrever e fazer conta, mas ela lia muito. Então, ela não que seja errado falar, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade de aprender. E a gente não pode zombar de quem não teve a oportunidade, fala de uma maneira
inadequada, né? É cruel até. Mas quem tem a oportunidade de ler, quem tem a oportunidade de estudar, de frequentar uma escola, acesso a bons livros, tem que saber também se comunicar, tem que saber se falar, para não ficar falando, né, nós foi, nós vai, né? E ela incentivava a música. Ah, mas isso é óbvio, né? Aqui a gente cantou, é tão bom cantar, tantas escolas incentivam a música. Hoje, há 100 e poucos anos atrás, não se tinha esse hábito da música. Era muito raro, né? Mal tinha maneiras de produzir as músicas, era mais precário do que é hoje. Ela incentivava a música, porque através da música era possível se aprender, era possível se educar, era possível relaxar, acalmar a mente. A música, ela alegra quem está triste e ela acalma quem está muito eufórico, né? Então, para ter um exemplo, eu trouxe aqui só uma musiquinha, vou colocar só uma parte dela, que é a música de Noel Rosa. Só que é de Noel Rosa psicografada. Lá na década de 80, ele psicografou essa música, foi psicografada, ficou famosa essa música. Você coloca aí, sonoplasta. Quem conhece a música e quiser cantar junto, eu vou cantar só ela duas vezes, mas eu vou colocar só a primeira, senão a gente vai se alongar muito, né? A música é Expressão Maior. Não pode a humanidade condenar o samba julgando profundo, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia mostra o cantador sua evolução. Ensinamos crianças contando historinhas a conhecer Jesus. E o letrado aprende através da ciência o caminho da luz. Aprendemos a seguir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho com samba canção. Bonitinha, né? Pois ao malandro velho se ensina evangelho com samba canção. É uma música que ele retrata que a música não é a causa de problemas. Ela ajuda as pessoas se acalmarem, né? E através da música você pode ensinar muita coisa. Por isso ela, através da música, criou a primeira banda feminina do Brasil, Anália Franco. Primeira banda feminina do Brasil em 1901. E ela passava a se apresentar, essa banda, em vários lugares do Brasil. Inclusive, em 1916, pouco antes da sua morte, eles foram, essa banda, em Sacramento, em Minas Gerais, onde se encontrou com Eurípides Barçanufo. Foi a primeira vez, a única vez que ela se encontrou com Eurípides Barçanufo, né, que era um espírita que desenvolvia também muitas atividades da saúde e da educação. E ela também formava professores. Olha só, uma pessoa que não estava só interessada em educar ou criar órfãos, crianças abandonadas. Ela também estava interessada
formar professores, porque ela sabia que na atividade que ela tinha, ela ia replicar essa atividade de ensino e fazer com que mais professores pudessem estar atuando, mais professores pudessem estar colaborando na educação, sem esquecer que a educação começa no lar. Né? Os professores, eles fazem parte da educação, mas principalmente na parte de instrução. Ler, escrever, moral, ética, isso começa em casa. Respeito às outras pessoas, respeito ao planeta, respeito aos animais, isso já começa em casa. O que não invalida os pais a incentivarem as crianças a desenvolver suas tarefas do lar, ajudá-los na tarefa do lar, com cuidado. A mãe chegou para a filha e falou assim: filha, professora desconfiou que eu te ajudei nas tarefas da casa? Aí a filha falou: ah, desconfiou sim. Inclusive ela falou para a senhora estudar mais. Então, ajudar e incentivar as crianças, né, até um certo ponto, né? E ela também incentivava a prática esportiva. Mais uma vez, nossa, mas que coisa óbvia. Hoje em dia nós temos a matéria educação física, onde as crianças praticam suas atividades físicas na escola. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Muitos se tornam até atletas. Mas hoje, nós estamos falando há mais de 100 anos atrás. Eu pegava essas crianças e dava atividade física. Quais eram as atividades físicas? Eu não sei, eu não consegui definir exatamente qual que era o esporte ou a educação física, mas ela incentivava a prática da educação física, que hoje a gente sabe como é importante o esporte, né? A atividade física sadia, como ela educa a mente, como ela educa a disciplina. Ela já tinha essa visão há mais de 100 anos. E ela fundou, né, juntamente com as pessoas que a ajudavam, porque ela não estava sozinha. A gente fala assim, nossa, como é que uma pessoa sozinha fundou 100 instituições? É óbvio que ela não estava sozinha, ela tinha muita ajuda. Ela tinha ajuda de colaboradores, ela tinha ajuda de voluntários, ela tinha ajuda de instituições, ela tinha ajuda de casas espíritas, mas ela também tinha muita gente que colocava obstáculo. Muita gente que não gostava do trabalho dela. Onde já se viu incentivar, adotar crianças pobres, dar educação para elas. Isso para muitas pessoas era horrível. Então ela enfrentou muitas adversidades, mas também ela contava com muitas pessoas. Aqui na casa nós sabemos que nós temos uma instituição ligada, que é a instituição assistencial Meimei. Ela não sobrevive sozinha. A instituição assistencial Meimei, ela precisa de voluntários, ela precisa de pessoas que estejam sempre atuantes, para que possa continuar o seu trabalho, que já tem aí, né, quase 40 anos, talvez até mais. E as cidades, olha só, alguém sempre vai lembrar de alguma cidade aqui que eu vou citar. Agudos, Barretos, Bauru, Bebedouro, Boa Esperança, Brotas, Campinas, Cândido Rodrigues, Dobrada 2, Dourado, Franca, Ibitinga, Tapetininga, Jaboticabal, Jaú, Jundiaí, Limeira, Monte Azul, Pederneiras, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rincão, Rio Claro, Sales de Oliveira, Santa Adélia, Santa Ernestina, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São Manuel, São Paulo, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba,
todas essas cidades, até hoje, possuem uma instituição com o nome Anália Franco. Ou que ela fundou, ou que algumas pessoas ligadas a elas foram lá e fundaram. Né? Aqui nós temos o Educandário Anália Franco, lá em Santos, na Avenida da Costa. Um dia alguém for lá no 277 da Anália Costa, vai ver, né, um prédio grande chamado Educandário Anália Franco. Faz muitas crianças e jovens felizes. Lá em Jundiaí, o Lar Anália Franco, fundado em 1912, faz muitas crianças e bebês felizes. Em São Paulo, o Shopping Anália Franco, que faz muitas mulheres felizes. Porque foram homenagear a Anália Franco, em São Paulo, com um shopping. E um grande shopping, um baita shopping, né? Homenagem justa, sem dúvida nenhuma. Mas lembrando que ela não era ligada à riqueza, às joias, né? À diversão, embora isso seja salutar. E embora também na cidade de São Paulo existam outras instituições além do Shopping Anália Franco. Então, quando a gente for lá um dia passear no Tatuapé, passear no Jardim Anália Franco, a gente pode entrar no Shopping Anália Franco e lembrar assim, olha, o Shopping Anália Franco é em homenagem a uma das mais conceituadas educadoras da história do Brasil. Mas que ela não criou nenhum método fantástico. Não se vê falando assim, olha, a gente aqui adota o método Anália Franco. Eu ouvi falar de vários métodos, né? Jean Piaget, construtivo. Nem sei, não conheço, mas a gente ouve falar. E não se ouve falar, aqui se usa o método Anália Franco, que era o método do amor, que era o método do acolhimento. Ela desenvolveu coisas extraordinárias, métodos revolucionários da educação, do ensino. Ela simplesmente, né, apoiada nos seus princípios cristãos, ela desenvolveu a atividade do amor através da educação. Através da educação que ajudou muitas dessas crianças e que até hoje leva o nome de Anália Franco. Em sua homenagem, o bairro da Zona Leste, o Jardim. Outras cidades, Andradina no Rio Grande do Sul, Vitória no Espírito Santo, Uberaba em Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, várias cidades nasceram também sobre influência da Anália Franco. Em janeiro de 1919, ela contraiu a gripe espanhola. A gripe espanhola, a gente ouviu falar muito na gripe espanhola na época do Covid, porque a gripe espanhola foi uma pandemia de um vírus semelhante ao Covid, que também dizimou milhares de pessoas pelo mundo, tá? E ela também contraiu a gripe espanhola. E foi dado o nome de gripe espanhola porque os espanhóis foram que descobriram o vírus, né? E nasceu nos Estados Unidos. E os americanos, para não chamar de gripe americana, falaram assim, então foram vocês que descobriram, então vai ser gripe espanhola. E até hoje as pessoas acham que a gripe nasceu na Espanha. Não, os espanhóis, os cientistas espanhóis é que descobriram o vírus, né? E ela estava muito adoentada, chama seu marido e diz, Bastos, que bela música as meninas estão ensaiando. Ela estava lá no educandário e ela ouviu umas meninas, né, cantando. Ele falou, não está tendo nenhum ensaio, não tem ninguém aqui. Aí ela respondeu, Bastos, que pena que você não está escutando essa bela música. E alguns instantes depois, Anália deixa o corpo físico e retorna ao plano espiritual, vítima da gripe espanhola, assim como Eurípides Barçanufo, também
desencarnou vítima da gripe espanhola, exatamente porque eles estavam ali em contato com os doentes, eles não abandonaram os seus doentes. Ela faleceu quando se preparava para viajar para o Rio de Janeiro para a criação de mais uma instituição, o Asilo Anália Franco, materializado depois pela sua morte pelo seu marido, Antônio Francisco Bastos. Tá? Então, a gente aqui presta nossa homenagem à Anália Franco por tantos ensinos, por tanto exemplo de amor ao próximo, que ela se dedicou a vida inteira, em tempo todo, relacionado ao ensino, à educação e ao acolhimento. Era isso que nós tínhamos para hoje. Bom fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Luiz. Quantas mensagens bacanas, né? De uma vida dedicada ao próximo. Então, enquanto os nossos tarefeiros organizam para a sala do passe, vamos mais uma vez, então, sentar confortavelmente, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus. E nesse silêncio, este silêncio que toca o nosso coração, vamos agradecendo a Ele. Agradecendo pela nossa saúde, agradecendo pelo nosso bem-estar, pelo nosso despertar de consciência que nos trouxe até aqui, porque já reconhecemos a nossa necessidade de alimentar o nosso espírito com boas mensagens, com boa música, com bons exemplos, para que possamos trilhar esta jornada de evolução, pautados por este amor que Jesus, que é este amor que traz aos nossos corações a paz que tanto buscamos. Que possamos também durante esta semana exercitar essas mensagens de amor e caridade por onde quer que passemos, com quem quer que estejamos. Que dos nossos lábios saiam também estas palavras de acolhimento, carinho, e que possamos sempre acolher os nossos sentimentos e emoções, mas trabalhar pela nossa evolução moral e espiritual, nessa oportunidade da reencarnação. Que assim seja, graças a Deus. Temos então alguns recadinhos. Um deles é reforçando o início da nossa tarefa então de sábado na Escola de Paz Eurípides Barçanuco. Começa às 8h30. Tá? Antes era às 9h. A gente então reajustou nosso calendário aí, os nossos horários. Então essa tarefa, a partir de hoje foi o primeiro sábado, tem início às 8h30 da manhã, tá bom? Às 14h também tem a mesma palestra, o Luiz estará aqui também. O horário da tarde permanece às 14h.